Boa noite, irmãos. Pela graça do Senhor, temos mais esse tempo, nesse culto de meio de semana, tempo de oração, de louvor, de reflexão bíblica. Isso é graça, isso é bênção de Deus para as nossas vidas. O Salmo 37, versículo 11, fala assim: Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Algumas versões mais antigas diz: mas os mansos herdarão a terra. Esse texto nos diz que no final das contas, os humildes, os mansos é que prevalecerão, porque tudo depende realmente do Senhor. Nós somos dependentes da sua força e da sua glória. Ele vai prevalecer e no final também nós prevaleceremos juntamente com ele. Vamos orar então, pedindo as bênçãos do Senhor, mas também manifestando o louvor que é devido ao Senhor nesse primeiro momento de oração. Vamos orar. Senhor bendito, obrigado. Obrigado, Senhor, porque temos esse tempo precioso no meio de semana, onde nós podemos orar, te engrandecer, te louvar, falar tudo aquilo que nós pensamos a teu respeito, enaltecendo, ó Pai, a tua glória, enaltecendo os teus atributos, ó Pai. Mas também esse é o tempo que nós podemos abrir os nossos corações, colocar diante de ti os nossos pedidos, manifestar as nossas gratidões, manifestar, ó Deus, as nossas preocupações. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa liberdade que temos de livre acesso até a Ti. Esse acesso que foi possibilitado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Receba, ó Pai, o louvor que será oferecido a Ti nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Eu e você temos um grande amigo, um amigo muito especial. Esse amigo é Jesus Cristo. E é isso que nós vamos cantar agora, através do hino 155 do cantor cristão. Louve a Deus nesse instante. Vamos cantar então.
Irmãos, vamos fazer agora um tempo de intercessão. Eu gostaria que você estivesse juntamente comigo, colocando diante do Senhor cada um desses pedidos e também desses agradecimentos. Vamos orar então. Muito obrigado, Senhor, porque podemos falar contigo. Obrigado porque a oração é esse momento em que nós podemos expor aquilo que está nos nossos corações, algumas preocupações, algumas questões que essa vida nos traz, mas também podemos, através da oração, além das súplicas, manifestarmos nossas ações de graças pelo teu poder, pelo teu amor, pelo teu cuidado, ó Pai, pela tua misericórdia e benevolência sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Coloca, ó Pai, diante de Ti a vida da Dora, do Cristiano. Ó Senhor, venha abençoá-los. Ajude-os, ó Pai, nas recuperações que ambos estão tendo, ó Deus. Obrigado porque o irmão Cristiano já pôde retornar para as suas atividades no Ministério de Louvor. Pedimos, ó Pai, que a irmã Dora também em breve possa estar conosco lá, cultuando a Ti na Tua casa. Ó Senhor, venha abençoar esses irmãos. Toma essa família em Tuas mãos, ó Pai. Coloca a vida da irmã Janaína também, suas lutas com relação à saúde. Venha cuidar, venha providenciar os meios para que a segunda cirurgia aconteça, ó Deus. Tome essa vida em Tuas mãos. Te agradeço pela vida da irmã Lourdes e da irmã Marilda. E ao mesmo tempo eu peço que Tu venhas abençoar essas irmãs com as suas questões relacionadas à saúde, as dificuldades que enfrentam momentaneamente. Obrigado porque aqueles casos mais graves elas já venceram, o caso mais grave, melhor dizendo, né? Elas já venceram, mas com certeza tem algumas outras questões que precisam ser tratadas. Tome, meu Deus, essas irmãs debaixo do Teu cuidado, Senhor. A irmã Anacleta também precisa de Ti, da mesma forma o irmão Manuel. Tome esse casal também, o casal mais idoso da igreja, ó Pai. Eles precisam ser amparados por Ti, ó Deus. A velhice traz essas circunstâncias, essas necessidades, e quem sabe a velhice seja um momento na vida de alguém onde mais a pessoa se sente dependente de Ti. E por isso também ela pode experimentar ainda mais as Suas bênçãos sobre a vida delas. Ajude, ó Pai, venha ser o provedor, o sustentador nas questões de saúde envolvendo esses irmãos. A irmã Jaqueline também precisa fazer uma cirurgia que vai resolver dois problemas, mas, ó Deus, ela precisa da Tua graça, ela precisa da Tua direção, ela está fazendo os exames, já pensando nessa cirurgia, mas precisa controlar a arritmia cardíaca, que ela ainda continua lutando, tem problema ainda nessa área. Ó Deus, venha cuidar dessa irmã, venha ajudar, resolver essa situação e que essa cirurgia também aconteça no tempo mais breve possível. Coloco diante de Ti também a vida da irmã Rosilane. Tome essa vida sob os Teus cuidados. Ajude, ó Pai, também nos tratamentos que ela faz. Tome, ó Deus, debaixo da Tua graça, da Tua proteção, ó Deus, e que ela possa encontrar solução para as dificuldades que enfrenta, ó Pai. A irmã Alcilene vai iniciar um tratamento, ó Deus, um tratamento que vai exigir dela, dos familiares, muita atenção, esforço, ó Pai, resistência. Senhor, venha supri-los. Eu sei que a nossa força não está em nós mesmos. Quando somos fracos, então é que somos fortes em Ti. Quando a nossa força se esvai, o Seu poder se manifesta em nossa fraqueza, ó Pai. Obrigado, ó Deus. Obrigado por isso. Obrigado porque nos momentos que nós mais precisamos, sentimos o Teu cuidado, sentimos a Tua proteção, sentimos a ação espiritual, a intervenção espiritual sobre as nossas vidas. E eu peço, Pai, que Tu continues a abençoar
essa irmã. Tome, ó Deus, essa irmã em tuas mãos. A irmã Janaína, ó Pai, cuide dela também, suas questões de saúde, trabalho, familiares, Senhor, ajude essa irmã também, fortaleça, esteja dando os caminhos para que tudo aconteça, ó Deus, de forma adequada. Coloco diante de Ti também a vida do irmão Antônio, agradecendo, ó Pai, pela angioplastia que ele fez. Obrigado porque deu tudo certo, ele está em recuperação em casa. Tome a vida dele. Também a irmã Marinete está um pouco adoentada. Ajude, ó Pai, esse casal na recuperação da saúde, que eles se sintam bem rapidamente, que não tenham nenhum problema, ó Pai, e que no breve espaço de tempo eles possam estar plenamente restabelecidos. Senhor, eu venho colocar diante de Ti também a vida da Dona Maria Madalena, mãe da irmã Lenice. Tome essa vida sob os Teus cuidados, a recuperação também da cirurgia. Tome essa família, ó Deus, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção, Senhor. Abençoe, Pai. Senhor, colocamos diante de Ti também, Senhor, a vida do irmão Ananias. Ó Deus, que a Tua bênção esteja sobre ele, que a Tua mão esteja sobre a vida dele. Tal qual alguns servos no passado passaram por situações difíceis, mas aonde eles estiveram, ali prosperaram, que isso venha acontecer também com o irmão Ananias, ó Pai. Estamos certos que Tu estás com ele, nada vai lhe faltar, porque Tu és o bom pastor do Ananias. Obrigado, Senhor, por ele. Obrigado, Senhor, pela certeza de que Tu estás com ele, e tome, ó Deus, em Teus braços. Senhor, muito obrigado pela recuperação do Rodrigo. Passou por uma cirurgia, mais uma vez por uma cirurgia muito difícil, mas ele está se restabelecendo em casa. Ajude, ó Pai, na sua recuperação. Tome essa vida, ó Pai. Opere milagrosamente sobre essa vida, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esse tempo que temos passado na igreja, de nos voltarmos para aprendermos, ouvirmos mais, entendermos um pouco mais sobre a obra missionária. Obrigado pelo culto de encerramento da campanha em missões estaduais que tivemos há 2 domingos atrás. Senhor, muito obrigado porque Tu tens nos dado a bênção de sermos missionários, mas também de contribuirmos financeiramente para o sustento dos missionários, para os projetos missionários. Obrigado por isso. Tu tem nos dado a possibilidade de termos informações dos campos missionários, de orarmos pelo trabalho missionário. Ó Deus, envolva a Tua igreja. Desperte, ó Pai, o coração missionário dessa igreja. Eu Te agradeço e louvo a Ti pelos movimentos que a igreja fez em prol da obra missionária, em prol de obter recursos para serem enviados para missões. Senhor, muito obrigado pelas vidas que se voltaram para isso, que dedicaram tempo para isso, esforço, recursos, ó Pai. Senhor, que Tu continues abençoando essas vidas e desperte ainda mais a nossa igreja, que a nossa igreja possa pulsar por missões, ó Deus, exalando discípulos e inalando novos convertidos. Que a cada semana nós possamos ver pessoas se rendendo aos Teus pés. Senhor, dá-nos essa experiência, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, nesse propósito. Eu peço, ó Pai, pelo nosso país, esteja cuidando, ó Deus, da nossa nação, como que nós precisamos de Ti, as questões dos poderes, judiciário, legislativo e executivo, ó Pai, dê sensatez a esses homens que estão à frente desses 3 poderes, ó Pai, para que operem em prol do benefício da nossa nação. Ó Senhor, venha abençoar, venha cuidar, ó Deus. Te agradecemos pela celebração dos Dias dos Pais que tivemos no domingo passado, ó Deus.
Obrigado pelo trabalho do Ministério com Crianças da nossa igreja, por toda a semana em que foram postados os vídeos, os desafios. Obrigado a Deus, porque fomos muito abençoados por isso, e continue a cuidar dos pais, e abençoar, ó Deus, os pais da nossa igreja, para que sejamos aqueles pais comprometidos, envolvidos na boa criação dos nossos filhos. Pedimos, Senhor, pelo curso de teologia, fundamentos, curso de teologia básica, fundamentos, que teremos no sábado. Ó Senhor, que tudo ocorra bem. Nesse retorno, será um curso mais curto, de 8 horas da manhã a meio-dia, nessa adaptação que temos devido à pandemia. Mas o que nós pedimos, Senhor, é que Tu nos abençoes e nos ajude, ó Pai, a termos momentos preciosos ali de aprendizado, que venha ajudar o Teu povo, ajudar aqueles alunos a entenderem melhor a Tua palavra. Tome, ó Deus, esse curso em Tuas mãos, tome o tempo que vamos passar ali, ó Deus, que seja realmente um tempo abençoado por Ti. Te agradecemos juntamente com a irmã Eliene pela recuperação da Soninha. Nós oramos por ela, graças a Deus. Ela não está mais entubada, está se recuperando, mas tome, ó Deus, essa vida em Tuas mãos. Está muito fraquinha, mas cremos, ó Pai, que a recuperação dela vai ser plena e em pouco tempo ela vai poder retornar para a sua casa. Senhor, continue operando milagrosamente nessa vida, como Tu tens feito até agora, não somente na situação dela, mas também em tantas outras situações. Ó Pai, tome essa vida em Tuas mãos. E pedimos também, ó Deus, pelo almoço que faremos no dia 22 de agosto, o almoço de quentinhas, em benefício da obra missionária desenvolvida pelo pastor Irlane, chamada de Boas Novas, ó Pai, lá com os ribeirinhos no Pará. Que esse almoço seja bem sucedido, que nós possamos obter os recursos necessários para ofertar esse irmão, para ajudar, para contribuir esse irmão na compra do barco, ó Pai, que vai atender esse trabalho missionário. Senhor, venha ajudar-nos, Senhor, venha orientar-nos, Senhor, venha despertar, venha fazer com que sejamos bem-sucedidos nesse intento, para a honra e glória Tua, Deus, mas também para abençoar essa obra missionária. Assim, possamos ver pessoas se rendendo aos pés de Cristo, novos líderes sendo formados, novas pessoas sendo capacitadas para ensinar a Tua palavra e também para anunciar o Evangelho. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a termos essa bênção, Pai, e também abençoarmos esse pastor nessa obra missionária. Senhor, todas essas questões nós colocamos diante de Ti, confiados de que Tu estás cuidando de nós, olhando por nós, e também tudo será feito de acordo com a Sua vontade. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é no nome de Cristo que nós vamos louvar agora. Nós vamos louvar o nome de Cristo, porque é o nome sobre todo nome. Vamos louvar, vamos cantar ao Senhor com o ministério de louvor da nossa igreja. Vamos louvar ao Senhor através desse cântico tão importante, né? Traz informações tão necessárias e que nos ajudam tanto a exaltar o nome do Senhor. Então vamos louvar o Senhor através desse cântico inspirado por Deus, para que nós possamos colocar o nome de Cristo acima de todo e qualquer nome. Louvemos ao Senhor. Abriu mão da sua glória, semelhante ao homem, se esvaziou, servo
Irmãos, pela graça do Senhor, também nós vamos iniciar mais um capítulo do livro de Provérbios. Hoje nós vamos começar o capítulo 26 de Provérbios, propondo uma estrutura básica desse capítulo. Eu trouxe 3 partes. Eu, lendo o capítulo, entendi que aqui Provérbios faz descrições de pessoas insensatas, descrição de uma pessoa preguiçosa, descrição de uma pessoa mexeriqueira, não é? Então são 3 descrições. O capítulo quando você lê o capítulo, você consegue perceber 3 blocos básicos. Os versículos estão agrupados de acordo com essas descrições, não é? Não são descrições. Né? Descrição é o ato de ser discreto, né? De ter cuidado de não expor algo sobre si mesmo ou algo sobre a outra pessoa. Não é descrição, é descrição, é descrever. Não é? Então, essas partes de Provérbios 26 descrevem algumas características sobre uma pessoa insensata, sobre uma pessoa. Então, um outro bloco, pessoa preguiçosa, pessoa mexeriqueira. As descrições de uma pessoa insensata vão dos versículos 1 até o 12. A descrição de uma pessoa preguiçosa vai de 13 a 16. E a descrição de uma pessoa mexeriqueira vai do 17 ao 28. Então, dá para ver claramente essas divisões nesse bloco. E eu gostaria já de estimular, quando você fizesse a sua leitura bíblica, começasse a perceber essas estruturas que muitas vezes os autores usam para desenvolver as suas ideias, não é? Isso, logicamente, por inspiração bíblica, mas também muitas vezes usando as próprias habilidades do autor, ou então as habilidades literárias da época em que o autor escrevia o seu texto bíblico. Então nós vamos começar com a primeira parte. Nós vamos ficar aí pelo menos umas 3 quartas-feiras com essa descrição de uma pessoa insensata. Vá lá comigo então, Provérbios capítulo 26. Nós vamos ver somente 3 ideias nessa quarta-feira. A primeira ideia está nos versículos 1 e 8, a segunda no versículo 2 e a terceira no versículo 3, ok? Então, leia comigo os versículos 1 e 8, inicialmente. Então, Provérbios, versículos 1 e 8. Como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Como amarrar uma pedra na atiradeira, assim é prestar honra ao insensato. Nesse versículo 8, eu gosto mais da ideia, conforme algumas versões mais antigas, né, da Bíblia, embora a NVI use textos mais antigos, os manuscritos mais antigos. Mas eu gosto mais da versão que fala como lançar uma pedra preciosa no lixo, ok? Essa seria uma ideia um pouco mais dentro do contexto imediato. A versão é assim, olha, como que atira pedra preciosa no montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Esse seria o versículo 8. Na NVI diz como amarrar uma pedra na tiradeira, uma pedra preciosa aqui, não é? É como se você pegasse um diamante, colocasse numa atiradeira, né, no estilingue e jogasse longe, né?
Na realidade você estaria descartando de maneira imprópria uma pedra preciosa, mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Vamos dar uma olhada inicialmente lá no versículo 1 de Provérbios 26, que fala assim: como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Irmãos, não se espera uma neve no verão. Da mesma forma, não se espera que se tenha chuva na hora da ceifa, da colheita, porque é algo desastroso. Isso coloca em risco toda a safra. Da mesma forma como isso não é algo normal, como não é algo esperado, também a honra não deve ser normal, não deve ser esperada para o insensato. Se você observar bem, tanto o versículo 1 quanto o versículo 8, trata a respeito da honra do insensato. A ideia é o seguinte: o insensato não pode ser honrado. Dentro dessa descrição de uma pessoa insensata, o autor bíblico está dizendo o seguinte: insensatez e honra não são compatíveis. O insensato não merece a honra. O insensato não pode ser, de forma alguma, honrado. A honra não pode ser atribuída a um insensato. Da mesma forma como é algo estranho que haja neve no verão, que haja chuva na ceifa, é algo estranho, fora de propósito, não natural a honra ao insensato. Essa chuva no verão, na hora da colheita, coloca em risco os grãos que serão colhidos, coloca em risco a boa qualidade dos grãos, não é? Porque na hora da colheita o tempo precisa estar seco. Então, irmão, Salomão está usando essas duas ideias, neve no verão e chuva na colheita, para dizer que, da mesma forma como isso é impróprio, é inconveniente, também é inconveniente a honra para o insensato. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa que é insensata, ela não consegue lidar com a honra, com o louvor recebido. Aliás, um dos grandes desafios de uma pessoa, de qualquer pessoa, é saber lidar com a honra, é saber lidar com o louvor. Muitos não sabem lidar com isso, e quando são louvadas, não é louvadas no sentido de honradas, não confundam esse louvor com louvor a Deus, não é? Mas quando são reconhecidas, quando algo que elas fizeram são reconhecidos, muitas pessoas elas acabam por não reagir bem a essa honra, a esse louvor. Então é algo que elas não conseguem lidar bem, e isso acaba prejudicando, isso acaba trazendo para elas uma atitude errada. Infelizmente, o louvor que elas recebem, em vez de encaminharem, em vez de servirem para que ela se torne ainda mais humilde, ao contrário, ela se torna mais orgulhosa. Muitas vezes esse louvor que ela recebe vai servir ainda mais para que ela se engrandeça e não engrandeça a Deus. Porque uma pessoa sábia pega o louvor que recebe com humildade e transfere isso para Deus. Eu não estou querendo ser assim tão exigente. E também eu vejo que muitas vezes isso é usado de forma inadequada por muita gente, né? E até uma certa hipocrisia. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, que isso sempre acontece, né?
Mas muitas vezes as pessoas, em vez de aceitarem um elogio, não, isso é para Deus, isso é para Deus. Não, é para Deus sim, mas você deve receber o elogio, agradecer, aceitar aquilo como incentivo e no seu coração você engrandecer a Deus, louvar a Deus e no seu coração transferir isso para Deus. O que eu estou querendo dizer é que existe muitas vezes essa falsa humildade, né? Em que a pessoa, não, é para Deus, eu estou recebendo, não, eu transfiro isso para Deus, eu não aceito, é para Deus, ok, não, muitas vezes isso é de fato, isso é algo do coração, mas sinceramente, algumas vezes eu já percebi que isso foi muito mais da boca para fora. O que eu estou querendo, em resumo, dizer é o seguinte: se você recebe um elogio, aceite, receba, agradeça e louve a Deus por isso, ok? No seu coração você deve transferir toda essa honra a Deus. Isso é uma atitude de um sábio. Agora, o insensato, ele vai querer sempre elogio para si. O insensato vai se tornar orgulhoso. O insensato vai querer crescer perante outras pessoas. Então, não honre aqueles que não merecem honra. Não exalte aqueles que têm conduta reprovável. Não coloque uma pessoa no pedestal, né, que não tem uma estrutura moral para ser honrado. Muitas vezes o elogio, muitas vezes a honra para o insensato vai prejudicar ainda mais, vai enaltecer ainda mais o seu erro, não é? A sua insensatez. Então precisamos ter cuidado, irmãos. Honra a quem merece honra. Agora, se uma pessoa é insensata e você honra essa pessoa, isso acaba se tornando um contributo ainda maior para a sua insensatez. Não é difícil nós encontrarmos ou vivenciarmos um momento em que uma pessoa que não merece, uma pessoa que tem um caráter duvidoso, uma pessoa que tem muitas vezes uma postura errada e de repente nós vivenciarmos um momento em que essa pessoa está recebendo algum tipo de honra. Isso é muito estranho, não é? Não faz muito tempo atrás que eu vi que um determinado político que foi denunciado algumas vezes por corrupção, e ele recebendo lá uma homenagem num determinado lugar. Eu não entendo, isso não passa pela minha cabeça, né? Eu tenho dificuldade de entender isso. A minha inteligência é muito pequena para isso. Então, a honra, o louvor, o elogio é algo que a gente precisa guardar, oferecer no tempo certo, para a pessoa certa, para que não incentive ainda mais a insensatez dessa pessoa. Então, honrar o insensato muitas vezes é incentivar ainda mais sua soberba, muitas vezes é agravar ainda mais a sua tendência para a insensatez. Lá no versículo 8, conforme nós lemos, não é? É estranho alguém pegar uma pedra preciosa e lançar na ruína, conforme nós lemos numa versão anterior, ou lançar no monte de lixo, ok? Ou então pegar e lançar numa tiradeira e jogar para longe, né? Para longe da própria pessoa. Por quê? Porque a pedra preciosa é algo raro, é algo que custa caro,
custa caro você garimpar aquela pedra, depois essa pedra ser lapidada com cuidado, com perícia, por aqueles ourives, por aquelas pessoas que trabalham com pedras preciosas. Né? A pedra preciosa é um símbolo de riqueza, é um símbolo de honra que se dá a alguém, algo nobre, né? Que a pessoa recebe. Então, não pode ser desperdiçada, desprezada, como se faz dando honra assim ao insensato. Então, usando a versão mais antiga, você pegar uma pedra preciosa e jogar na ruína, em meio a monturos de lixo ou de restos, entulhos, não é? Como se diz nos nossos dias, da mesma forma você pegar a honra e dar ao insensato. Você vai estar pegando algo que é valioso e vai estar colocando, entregando para uma pessoa que realmente não merece. Você vai estar desperdiçando ou até mesmo desvalorizando algo que é caro, que precisa ser muito caro. Nós não podemos, irmãos, desperdiçar a nossa honra, desperdiçar o nosso louvor com pessoas que não merecem, porque isso também é uma atitude de insensatez. Estaremos sendo tão insensatos quanto aquele insensato que está sendo honrado, né? Então, na verdade, quem honra o insensato é um insensato. Somente o insensato que pode honrar um insensato. Então, honrar o insensato é jogar uma pedra preciosa, que é a honra, no lixo. É desmerecer, é não considerar a honra como algo de valor, como um outro provérbio, né, já se diz, é quando você pegasse uma joia de ouro e colocasse no focinho de um porco, né? O porco não está nem aí para aquela joia de ouro. O porco vai com aquela joia de ouro e tudo vai se chafurdar na lama. Né? É desperdiçar algo. Às vezes eu fico vendo algumas pessoas que gastam muito dinheiro fazendo homenagens a alguns animais de estimação. Né? Tem lá o seu cachorrinho, o seu gatinho, faz festa, compra presente. O gatinho, o cachorrinho não estão nem aí. O que eles precisam são suas necessidades básicas, carinho, afeto, não é? Essas necessidades básicas atendidas. Agora, o mais, eu me lembro que eu vi numa desses programas que passam em canais por assinatura, uma pessoa arrematou lá um lote eu acho que era em um depósito, né? Então, é um costume num país, nos Estados Unidos, também algumas cidades do Brasil, as pessoas alugarem depósitos de lá guardarem materiais, coisas para guardar em casa, às vezes vão se mudar para outro lugar e não querem levar aquilo tudo, deixam lá e pagam, só que precisam ficar pagando o aluguel. E quando não pagam esse aluguel, aquele depósito, então, aquele material, aquilo que foi guardado ali, aqueles pertences, eles são leiloados. Então alguém arrematou e não estava lá muito feliz lá com o seu lote arrematado, mas ele abriu uma gaveta e encontrou um colarzinho feito para um pet, né? Para um animal de estimação. E não está muito acreditado, isso aí não tem valor. E uma pessoa que estava do lado disse, não, isso aqui tem valor sim. Vamos levar para alguém avaliar. Levaram, eles descobriram que aquela pessoa tinha feito um colarzinho para o seu pet com pedras de diamante. Então aquilo valia milhares de dólares. A pergunta que eu faço é o seguinte, será que o cãozinho, o gatinho, né, se importam
de ter aquele colar de diamante ali, irmãos, isso para mim beira a insensatez, não é? É como uma joia de ouro no focinho de porca ou de um porco. É um péssimo investimento. Isso é desperdiçar um grande tesouro, e a honra é esse grande tesouro. Então não desperdice, não jogue fora a sua honra. Conforme eu já falei, isso é ainda agravar a insensatez de alguém. Quando você aplaude o insensato, você pode contribuir para que esse insensato aumente ainda mais a sua insensatez, e às vezes ele até se torne uma pessoa ainda mais intragável e até perigosa, porque o insensato sempre traz algum tipo de prejuízo para o ambiente e para as pessoas que estão ao redor dele. Então, honra e insensatez não se conjugam no mesmo tempo verbal, não moram debaixo de um mesmo teto. Vamos ver um outro versículo, versículo 2, uma outra descrição de um insensato. Olhe comigo o versículo 2. Como pardal que voa em fuga, e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Irmãos, observe que nós estamos tratando aqui de um tema que é o insensato, dos versículos 1 até o versículo 12. Provérbios está trazendo descrições a respeito do insensato. Essa maldição que não vem sem causa tem a ver realmente com o insensato. Porque o insensato, ele acaba, devido à sua insensatez, trazendo maldição sobre si. E a figura que Salomão está trazendo, né, muito interessante. E primeiro ele fala sobre o pássaro, né, como pardal que voa em fuga, ou seja, um pássaro que fugiu da gaiola, fugiu de alguma armadilha, escapou e ele está livre. E também o segundo pássaro, como andorinha que esvoaça veloz, né? É uma andorinha que também está livre, ela não está presa, ela não está com os pés atados, ela também não está debaixo de uma arapuca, né? Assim como esses pássaros voam livremente, conseguem lá no alto, né, do seu voo contemplar lindos cenários, também aquele que vive de forma piedosa está livre da maldição. Do contrário, aquele que vive de forma insensata, ele está sempre debaixo de uma maldição. Ou está sempre em risco de receber uma maldição sobre si. Então, deixa-me reforçar muito essa ideia, que é isso que o Salomão está trazendo aqui. Da mesma forma como esses pássaros estão livres, voando, contemplando os belos cenários, assim também aquele que vive piedosamente está livre da maldição. Irmãos, maldição sem causa não se cumpre. O que isso quer dizer? Que, na realidade, o insensato ele acaba colhendo aquilo que ele planta. Na verdade, o insensato ele vai sofrer as consequências dos seus atos. A gente vai ver um pouco mais isso lá no versículo 3, ok? Devido à insensatez, o insensato ele traz sobre si o mal.
Ele traz sobre si as consequências do seu pecado, do seu erro. Isso é essa maldição. Então, cuidado também para não se tornar uma pessoa supersticiosa, né? Eu não estou falando nesse aspecto. Não é isso que a Bíblia traz. A Bíblia condena superstição. O que está sendo dito aqui é o seguinte, que o insensato, quando ele usa de insensatez, devido a uma vida de insensatez, ele está trazendo sobre si todas aquelas consequências do seu erro, do seu mal, não é? É uma maldição que ele está trazendo sobre si devido aos seus próprios atos, não é? Aqui eu deveria, eu quero, né, chamar a atenção para a tão divulgada maldição hereditária. O insensato não vai receber maldição sobre si devido a algum erro ou pecado dos seus pais, seus avós, bisavós, não importa. A maldição hereditária não é algo que a Bíblia ensina. Aliás, se você for lá comigo em Romanos capítulo 14, versículo 12, você vai ver que Paulo diz que cada um vai dar conta de si mesmo. Olha Romanos capítulo 14, versículo 12, diz assim muito claramente: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então cada um é responsável pelos seus atos. Por isso que a maldição hereditária não é algo bíblico. Os pais são responsáveis pelos seus atos. Os avós são responsáveis pelos seus atos. E os filhos são responsáveis pelos seus atos. Eu não posso ser responsabilizado por aquilo que o meu pai ou por aquilo que os meus avós fizeram. Vamos lá no Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Eclesiastes 12, 14. O texto fala assim: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. A ideia é o seguinte: Deus vai julgar. E essa ideia de julgamento é muito forte. Mas Deus vai julgar quem, pastor? Deus vai julgar cada um pelas suas escolhas, pelas suas ações. Olha o que Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, faz, ainda combatendo essa questão da maldição hereditária, né? Esse versículo, logicamente que a intenção de Ezequiel não era essa de combater essa doutrina que é mais recente de maldição hereditária, mas esse versículo cumpre muito bem para esse intuito. Olha comigo então Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Então, eu gostaria de reforçar muito essa ideia de que, na realidade, o insensato, ele traz sobre si a maldição, que é o justo juízo, as consequências do seu ato, mas porque ele é responsável pelos seus atos. Ele não traz nenhum tipo de maldição vinda devido a erros de gerações anteriores. O filho não vai levar a culpa do pai, nem o pai a culpa do filho, ok? Quando a Bíblia fala que as gerações serão, lá em Êxodo, capítulo 20, só para citar o texto bíblico de uma forma um pouco mais correta,
O texto fala assim, Êxodo capítulo 20, versículo 5. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Esse texto é muito mal utilizado para tentar justificar, não é? Aliás, um princípio de hermenêutica ou de interpretação bíblica é que você não pode criar nenhuma doutrina baseada num único texto. Você tem que olhar o seu contexto imediato, um contexto um pouco mais amplo, né? O contexto imediato seria o capítulo daquele versículo, o contexto um pouco mais amplo que seria o livro onde esse capítulo está inserido, e o contexto geral, que seria a Bíblia. Então, se você analisar esse texto isolado, você vai chegar a conclusões absurdas. Mas como nós já lemos, ninguém vai levar a culpa do outro. Ok? O que o autor bíblico, Moisés, estava dizendo aqui é sobre as consequências do pecado. As consequências dos pecados dos pais têm efeitos, sim, sobre a vida dos filhos. Mas o filho nunca será culpado pelo pecado dos pais. Entenda isso. O que eu estou querendo dizer. Que muitas vezes esses efeitos eles vão persistir durante muito tempo ainda. Isso é fato. Aqui não está falando sobre maldição, aqui não está querendo dizer em relação à culpa, quer dizer que não. Esses efeitos podem ser sentidos, né? Mas, irmãos, em Cristo, nós temos uma nova mente, nós temos um novo coração, nós temos uma nova história. Em Cristo nós somos abençoados. Cristo tomou sobre si todas as nossas maldições, tudo aquilo que poderia nos acontecer devido às nossas escolhas erradas, devido ao nosso pecado, Cristo levou sobre si, ele tomou sobre si. Então, essa maldição hereditária, isso que se prega aí fora, não tem base bíblica, nem no Novo Testamento, nem também no Antigo Testamento, tá bom? Mas o que a Bíblia está falando, na realidade, são aquelas consequências dos atos de um insensato que ele vai colher. Isso tem muito a ver com o versículo 3. Vamos voltar lá então, Provérbios capítulo 26, versículo 3. O texto bíblico fala assim: o chicote é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas do tolo, ou para as costas do insensato. Então, o insensato ele vai receber no tempo certo o devido castigo. Não é? O cavalo, além de ser montado, ele ainda apanha daquele que o está montando, seu cavaleiro ou amazona, né? Que no caso, homem e a mulher é um cavaleiro, e o homem, quando monta o cavalo, é o cavaleiro, e a mulher chamada de amazona. Então, o cavalo, devido à sua insensatez, né, vamos dizer assim, ele precisa apanhar, ele serve de montaria e ainda apanha para poder seguir, né, à frente. Né? Logicamente que hoje em dia existem métodos menos agressivos para poder um animal, né? Mas a gente sabe que ainda em lugares mais afastados ainda se usa muito chicote para fazer o cavalo andar. Né? O jumento, além de levar uma carga pesada, ele ainda tem que ter um freio na boca para poder ser conduzido para onde precisa ser conduzido, devido à teimosia do jumento. Né? Então, o que Paulo está dizendo? O que Salomão está dizendo, irmãos, é o seguinte:
Assim como o açoite é para o cavalo e o freio para o jumento, assim também é a vara para as costas do insensato. Infelizmente, irmãos, o insensato, ele, além de ser um insensato, ele é um teimoso contumaz. Ele é aquele cabeça dura que insiste em permanecer na insensatez. Quantas vezes nós vemos pessoas que, devido às escolhas erradas, devido à insensatez, sofrem prejuízos, sofrem danos, mas em vez de aprender com a situação e voltar e consertar a sua vida, ainda permanecem na sua insensatez. Às vezes, até você socorrer o insensato financeiramente, você socorrer o insensato com um tipo de ajuda física, né, concreta, você acaba prejudicando ainda mais. Muitas vezes o insensato ele precisa sofrer um dano para ver se aprende alguma coisa com isso e abandona a sua insensatez. Mas o insensato, ele muitas vezes, ele recusa a aprender. Ele não se dobra, tem aquela cerviz dura, porque não se dobra, cada vez mais ele vai apanhar da vida. A vida vai lhe trazer cada vez mais a vara sobre as costas do insensato. O insensato recebe os açoites que ele mesmo traz sobre si. Ele recebe os açoites que são provocados por ele mesmo. Então, por não obedecer, ele sofre esses resultados amargos, terríveis da sua rebeldia. O insensato apanha da própria vida, ele pensa errado, ele faz escolhas erradas. Então isso traz consequências sobre os insensatos. Os insensatos, devido às suas atitudes impróprias, ao seu caráter impróprio, muitas vezes imoral, ele realmente acaba sofrendo prejuízos e sofrendo os açoites da vida. Então, como o cavalo que recebe açoites e não se minda, como aquele jumento que tem freio na boca e muitas vezes não obedece, assim o insensato vive apanhando da vida e ele não aprende, irmão. Isso é uma coisa terrível. E muitas vezes o insensato, de fato, age assim, ele age dessa forma. É uma coisa triste, né? A gente ter essa percepção de alguém, mas nós não podemos fugir à realidade dos fatos. Tem, infelizmente, muita gente que age dessa forma. O insensato, ele geme, ele esperneia, ele chora, mas ele não quer consertar os seus caminhos. Ele não quer ter uma boa prática. Ele prefere continuar no caminho errado. A dureza do coração do insensato produz ainda muito mais açoites. Ele não aprende com a vida. Se você é alguém que tem apanhado da vida e não tem aprendido, você está se enquadrando dentro da descrição de um insensato. A vida nos ensina. Nós aprendemos muitas vezes mais com os erros do que com os acertos. Mas é tolo aquele que insiste em permanecer no erro. Então busque no Senhor sempre sabedoria. Tema ao Senhor. Com certeza, esse seu temor a Deus vai ajudá-lo a sair do caminho da insensatez. Vamos orar?
Senhor, que essas palavras, ó Pai, possam fazer sentido nos nossos corações. Quantas vezes temos insistido em opções, em escolhas erradas para as nossas vidas. Que nós possamos ser humildes, conforme nós lemos lá no capítulo 37, versículo 11 de Salmo. Que nós possamos abrir mão, até mesmo das nossas próprias vontades, como um manso deve fazer. E assim, ó Deus, nós nos voltemos para os teus caminhos, para o caminho correto, para o caminho da retidão. Com isso, com certeza, evitaremos os açoites que a vida nos traz, evitaremos o sofrimento, as consequências consequências ruins de escolhas ruins. Ó Deus, vem nos abençoar através de Cristo, por meio de Cristo. Venha trazer luz aos nossos corações, luz aos nossos pensamentos, para que possamos entender cada vez mais a sua vontade e entender ainda mais qual a melhor escolha que devemos fazer. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos com os nossos cultos cada vez mais lotados. Então, para você não correr risco de não ter lugar, eu sugiro que você faça a sua inscrição para estar presente nos nossos cultos o mais rápido possível. Nós temos abertas inscrições lá por terça-feira, né? Terça-feira normalmente a gente abre as inscrições, segunda, terça-feira, mas eu gostaria de, quando nós abrimos as inscrições, estou falando aqui especificamente para os membros da IBENS, quando nós abrirmos as inscrições, dê o seu nome o mais rápido possível. Eu quero incentivar você, membro da igreja, a participar dos cultos presenciais. Estamos mantendo o distanciamento social de forma adequada. Tem lá o tapete antissanilizante, acho que é antipediluviano, é um nome diferente, né? Ele é salinizante, ele tem um preparo especial para a pessoa desinfetar os pés antes de entrar no templo. Tem lá o álcool em gel na entrada do templo, tem álcool espalhado pela igreja toda, os sanitários são higienizados. Depois do culto da manhã, as cadeiras são higienizadas para que o culto da noite esteja tranquilo, para que se use. Então, irmãos, estamos tomando os cuidados necessários. As janelas estão sempre abertas. Tomamos os cuidados necessários para que você participe dos cultos. Então se anime, tome coragem, esteja conosco. Não deixe que o desânimo venha alimentar a sua incredulidade. Não é? Então vença o desânimo e esteja conosco lá, participando dos nossos cultos. Temos tido cultos muito abençoados, não é? Abençoadores também. Então participe, dê o seu nome, tanto no culto da manhã, quanto para o culto da noite, às 9 horas da manhã e às 18 horas. Se você, meu amigo, que não é membro da nossa igreja, quiser participar, é só ir aí nos comentários, dar o seu nome e dizer o culto que você quer participar, que nós vamos fazer sua reserva. Ou então ir lá na página da igreja no Facebook e mandar uma mensagem lá, que nós vamos fazer a sua reserva. A página da igreja Facebook, Igreja Batista em Nova Suíça, e você tem que se atentar para ver se é em Nova Friburgo, para não entrar numa outra página de uma outra igreja, que também é a Igreja Batista em Nova Suíça, tá bom? Que é em outra cidade essa igreja. Então, você pode dar o seu nome se você não é membro da igreja, certo? No dia 22 de agosto, irmãos, nós estaremos recebendo em nossa igreja o pastor Irlani. Ele falará vai pregar, mas também vai trazer informações sobre um projeto missionário que ele está se preparando para desenvolver junto aos ribeirinhos lá no Pará.
É um trabalho muito interessante. Ele precisa adquirir um barco, está nessa campanha para comprar esse barco. Ele com a sua família vai morar no barco para atender essas localizações ribeirinhas. Nós já contribuímos, a igreja já contribuiu, mas nós achamos por bem fazermos esse almoço do dia 22 para levantarmos uma oferta, para oferecermos, contribuirmos, né, com esse irmão nesse trabalho missionário. Então faça a encomenda da sua quentinha. Tá? Se tiver um número bom na sua igreja de quentinhas, nós vamos levar até a sua igreja a sua quentinha. Tá bom? Se você mora ali próximo de Nova Suíça, nós vamos levar para você também na sua casa essa quentinha, mas participe desse momento tão importante de envolvimento, de movimento, para abençoarmos esse irmão nesse trabalho missionário. No dia 22, nós também já vamos abrir aí as solicitações, né, as inscrições para a compra dessas quentinhas. Esperamos que você participe. O nosso alvo é vender pelo menos 100 quentinhas. E assim nós estaremos atendendo bem, ofertando a esse irmão. A cada mês, irmão, só para os irmãos entenderem, o pastor Irlane, e Deus tem abençoado, mas ele precisa levantar a oferta de 10 mil reais, né, para poder pagar lá a mensalidade da compra daquele barco que ele vai utilizar lá no trabalho missionário. Então, se você puder participar, compre quentinha, divulgue para os seus amigos. Nós vamos entregar essas quentinhas, mas divulgue para as pessoas próximas a você, e assim nós poderemos contribuir para esse irmão realizar essa obra missionária. Ok? Vai aparecer na sua tela as informações bancárias para aquela pessoa que queira contribuir com o seu dízimo e a sua oferta por meio do banco. Tá bom? Que Deus te abençoe, te dê um restante de semana feliz, sempre amparado debaixo da sua presença. Até domingo, se Deus quiser, às 9 horas da manhã.